Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer estar nesta noite de quinta-feira e ter a oportunidade de ministrar ao teu coração. Eu quero compartilhar a palavra poderosa de Deus que dá a mim e a você, mais uma vez, nesta noite, a oportunidade de refletir no texto da sua palavra, a qual fala em Ezequiel 37. Nós vamos ler, eu creio que você já conheça esta passagem, fala sobre um vale de ossos secos, uma visão que o profeta teve, uma visão de como estava Israel. E nós vamos ler alguns versículos apenas desta visão. Capítulo 37, do versículo 1 ao 6, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém, igreja. Glória a Deus. Que palavra poderosa. O profeta Ezequiel estava numa dimensão espiritual a qual ele tem uma visão. Neste exato momento ele está passando e tendo uma visão do que era um vale de ossos secos. Ele fala que ele estava diante de um vale que estavam com muitos ossos, numerosos ossos e ossos sequíssimos. E essa visão talvez atribua a mim e a você, da mesma forma que a visão de Ezequiel, ou eu e você estamos talvez dormindo, temos um sonho, uma visão, ou temos alguma revelação e de repente aquilo nos incomoda de uma forma muito grande. Talvez incomodou Ezequiel de uma forma muito grande ver um vale de ossos sequíssimos e muito seco. E a pergunta que Deus faz a ele é: estes ossos podem viver? E Deus faz uma pergunta e o profeta não responde com uma resposta. E simplesmente diz: Tu sabes, Senhor. Eu não sei, mas se tu falar que sim, claramente, certamente será, certamente acontecerá. O profeta não se isenta da situação, mas ele coloca a situação novamente para Deus. Deus faz uma pergunta e queria que ele confiasse plenamente e falava: certamente, Senhor, estes ossos viverão através da tua palavra. E Deus estabelece no versículo 6 e diz para ele: sim, certamente porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele está dizendo nesta visão, amados, de como estava Israel. A nação de Israel estava como ossos sequíssimos, que não tinha mais nada. Esta nação estava tão seca nos seus deleites, nos seus princípios, naquilo que eles estavam vivendo, que Deus mostrou através dessa visão a Ezequiel: olha, a minha nação, Israel, está vivendo como se fossem ossos sequíssimos, não tem mais vida. E este vale de ossos secos não tem vida. Esta terra está árida, seca, e por isso esses ossos também estão sequíssimos. A nação de Israel está assim, Ezequiel. E Ezequiel cria dentro dele, talvez, algo que ele não tinha vivido ainda, algo que ele ainda não tinha manifestado ainda. Então Ezequiel diz que profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei
e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes e estendeu sobre eles pele, mas não havia o Espírito. Da mesma forma que homens e mulheres estão vivendo hoje, amados. Existem a estrutura física, a estrutura de um homem e de uma mulher, a anatomia de um homem e uma mulher. Ele tem tendões, ele tem carne, ele tem os órgãos internos, ossos, o sangue que flui em suas veias. Tudo isso nós temos constituído através do corpo humano. Mas, amados, às vezes nós estamos como ossos sequíssimos, da mesma forma que o povo de Israel estava, como ossos secos, como um vale de ossos secos. Temos vida, temos carne, sangue pulsando em nossas veias, temos linha de raciocínio, temos mente, temos o cérebro, temos as emoções, os sentimentos, o coração pulsante que envia o sangue para os demais órgãos do nosso corpo, porém, em determinado momento estamos como ossos sequíssimos. Achamos que não temos valor algum, não conseguimos mais nada, não podemos mais nada. Sabe o que parece, amados? Em determinado momento, quando nós olhamos para a nossa debilidade, a nossa fraqueza, como somos pequeninos diante de um Deus soberano que é fiel para cumprir a sua palavra em toda a sua essência. Sabe, amados, uma gripe te deixa tão debilitado, tão fraco, tão inútil, que é impossível perceber que a nossa estrutura física que acha que pode levantar tantos quilos, que pode trabalhar tantos anos, que pode pensar, escrever livros, best-sellers, que pode ser um domínio de mente extrema conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Quando chega uma enfermidade, uma gripe, te deixa abatido de tal forma, de tal maneira que você não consegue mais pensar, não consegue mais agir, não tem força para levantar sozinho, não tem força para caminhar, nem sequer consegue comer direito, nem sequer tem apetite. E aí nós percebemos o quanto fraco e debilitado nós somos sem a presença de Deus. Talvez, amados, alguns de nós estejam assistindo nesse exato momento e acham, eu não preciso desse Deus e dessa palavra, de uma visão do profeta Ezequiel ou de uma visão de ossos secos. Eu não sou osso seco nenhum, não tem nada a ver comigo. Talvez você pense assim, amados. Talvez muitos de nós pensem assim. Que nós somos fortes, que nós podemos, porque nós temos dinheiro, porque nós temos saúde, porque nós temos força, porque nós podemos tantas coisas. Mas eu posso te dizer com exatidão e com convicção. Talvez você que esteja muito bem agora, amanhã possa ser que você esteja mal. Talvez você esteja muito intenso hoje e amanhã triste. Não é um desejo do meu coração e nem do próprio Deus, mas as coisas acontecem naturalmente na nossa vida. E as coisas acontecem para que eu reconheça que esse Deus é o único que pode transformar um vale de ossos secos com carne, com tendões, com pele, mas que é necessário o Espírito Santo para que haja vida. Talvez eu e você não entendamos ainda a essência dessa palavra, que diz que eu e você podemos ter até uma estrutura física. Temos ossos, temos carne para sustentar a nossa estrutura óssea, temos a pele que faz nos firmar a carne. Mas para alguns de nós, estamos ausentes do fôlego de vida, do fôlego do Espírito Santo. Que eu e você possamos entender isso da mesma forma que Ezequiel no início não entendeu, mas conseguiu contemplar a glória de Deus para que Deus mostrasse a ele como estava vivendo o povo de Israel e o que deveria acontecer para que vivessem uma vida diferente. Era necessário não somente tendões, não somente os ossos serem restabelecidos, não somente a carne firmar a sua estrutura e a pele contemplar isto, mas era necessário, o que o texto diz, olha o que diz no versículo 8, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, e não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam.
Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um numeroso e sobremodo numeroso exército. Aleluia! Que coisa tremenda! Após a palavra poderosa de Deus, após profetizar sobre os ossos secos que já estavam estabelecidos de carne, de tendões, de pele, mas havia necessidade do sopro do Espírito Santo para que houvesse vida. E quando este sopro do Espírito Santo vem a mim e a você, faz parte da nossa vida, está inserido em nós, há um fôlego de vida tremendo, há uma vida nova tremenda, há um poder se manifestando dentro de nós, para que nos desse a oportunidade de nos tornarmos como um exército de guerreiros, homens e mulheres convictos da verdade da palavra de Deus, homens que não se envergonham do Evangelho, mulheres que não se envergonham mais do Evangelho, homens que esclarecem a palavra, vivem a palavra, independente de ser acusados, independente de ser atribuído a eles a mentira, mas eles permanecem na verdade, na fidelidade da palavra e são cheios do Espírito Santo de Deus. Não são mais como um vale de ossos secos, se tornam agora um numeroso exército de varões e varoas, homens e mulheres, tementes a Deus, convictos desta palavra poderosa de vida eterna, que dá a mim e a você a oportunidade da salvação, dá a mim e a você a oportunidade de proferir esse evangelho de paz e viver esta liberdade do evangelho de cruz, do evangelho do sangue precioso derramado e de confiar plenamente nele. Que eu e você nesta noite, amados, possamos receber essa palavra como rema, possamos receber essa palavra como palavra de vida eterna, que dá a mim e a você a oportunidade de discernir que podemos em algum momento estarmos como um vale de ossos secos, mas podemos nos tornar como um numeroso exército cheio da presença do Senhor. Que a palavra poderosa do Senhor te alcance, te cure, te sare, te liberte para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.